GUT. Gravidade, urgência, tendência. E vamos disseminar esses 3 itens, ok? G de gravidade. O que é gravidade? Pensa o seguinte, você vai ter de 1 a 5, como eu estou mostrando na imagem, que categorizar a gravidade, a urgência e a tendência. Sendo o 1, normalmente, a pontuação mais baixa, obviamente, e o 5 a mais alta. Ou seja, se você determinar 1 para independente dessas 3 categorias, você está falando que não é uma coisa tão grave, ou que não é uma coisa tão urgente, ou que não é tão tendencioso a virar um problema. Já vamos especificar cada um desses 3. Se você escolheu o 5, provavelmente aquilo é muito pesado, aquilo ali é muito grave, tá? Então entendam que 1 é leve, 5 é pesado. Qual é a gravidade, por exemplo, de você deixar de pagar um boleto? Você pôs lá na sua listagem, pagar um boleto. Bom, o boleto vai ter uns juros, vai ter uma multa, R$1, R$2, depende do valor do boleto. Vamos lá que o boleto é baixinho o valor, você vai lá pagar R$5 de tudo aí, juros e multa. Qual é a gravidade disso? Se você está disposto a perder R$5 e não tem uma gravidade tão grande, né? Se você, poxa, mas aí é um boleto grande, é um boleto caro, é um acordo que eu fiz com a justiça para não falir uma empresa. Qual é a gravidade de você não pagar esse boleto? Provavelmente muito alta, porque aí você vai levar à falência ou você vai descumprir um acordo, né? E aí vamos para o U do GUT. O que é o U? Urgência. Urgência, estamos falando de tempo. Ou seja, tempo. Veja, não estamos mais falando se eu vou fazer aquela tarefa ou não, mas eu estou colocando nessa equação a variação do tempo. O que é a variação do tempo? Veja, se eu tenho uma tarefa que, por exemplo, foi me passada para concluir amanhã, e eu tenho uma outra tarefa nessa minha listagem, que o meu prazo aí de entrega é para daqui 4 dias, qual é mais importante? A que eu tenho que entregar amanhã? Desculpa. Qual é a mais urgente? A que eu tenho que entregar amanhã? Ou a que eu tenho que entregar daqui 3, 4 dias? Poxa, é a que eu tenho que entregar amanhã. Não, mas a gravidade da tarefa de daqui 3, 4 dias é muito maior. Tudo bem, mas a urgência que eu tenho que trabalhar para concluir essa é maior. Porque ela está aqui, né? Então, até pode ser mais grave aquela mais longe, mas a urgência está aqui. Eu preciso concluir a que eu prometi entregar amanhã, por exemplo. Então, a tendência, eu tenho que olhar o fluxo do tempo que eu tenho, qual é o tempo que eu tenho para concluir aquilo, né? Então, eu tenho que analisar novamente nessas perguntas que vocês montaram, qual é a tendência disso virar um problema. Então, de 1 a 5, você vai avaliar. Bom, se eu sou o Mark Zuckerberg, novamente, vocês viram que ele está na minha cabeça hoje, né? Qual é a tendência de não fazer o WhatsApp voltar a funcionar? Qual é a tendência disso virar um problema? Veja, se em um dia ele perdeu 600 bilhões em valor de mercado, em 6 horas para ser exato, né? Qual é a tendência disso virar um problema se ele ficar mais 6 horas com o WhatsApp fora do ar? Ou mais um dia, ou mais 2 dias. Então eu estou olhando para uma tendência daquilo também não conseguir ser concluído, de não conseguir ser solucionado. Porque às vezes não está no meu critério. Então, pô, ele não sabia qual era o problema, né? Então qual é a tendência se ele não descobre esse problema? É muito grave, né? É muito urgente ele resolver, é muito grave se ele não resolver, mas a tendência disso virar um problema com o passar dos dias não sendo solucionado é muito complicado. Então a gente tem que analisar tanto o tempo que eu tenho para realizar aquilo, né? E quando esse tempo vai sendo reduzindo, qual é o problema disso virar uma tendência disso piorar, e também o contrário. Eu deixei para trás aquela tarefa. Qual é a tendência disso evoluir para um problemão? Né? Deixei um cliente esperando. Qual é o problema daquilo virar um problemão?